Obrigado, presidente. Bom dia mais uma vez. Todos os colegas aqui presentes, os deputados, deputada Mara e deputada professora Gleice Jane. A todos os senhores que prestigiam esta sessão, a imprensa aqui presente, TV Assembleia, Rádio Assembleia. Primeiro, agradecer à deputada Mara pela inversão do tempo, para que eu pudesse me manifestar nesta manhã, sobre um tema que tem sido recorrente nesses últimos dias, Coronel Davi. Ontem eu fiz questão de acompanhar a TV Senado e a TV Câmara, e esse assunto que todos nós estamos preocupados com ele, você percebe que ele está sendo discutido, repercutido no Brasil inteiro. Ontem, cada deputado que se revezava na tribuna, e também via alguns senadores, Rafael Tavares, o assunto é o mesmo. Na minha visão, com todo respeito àqueles que pensam diferente de mim, eu acredito que nós não podemos encarar esse tema como uma questão político-partidário. Não tem cor, não tem raça, não tem credo religioso. Este é um tema da vida, porque só quem tem filho, como eu tenho, e a grande maioria dos que estão aqui, Mara, principalmente adolescentes, eu que já tenho netos, na escola, a gente fica realmente preocupado, e nós não podemos partidarizar uma situação tão séria e que merece a responsabilidade de todos nós. Então, ontem, estive junto com o Coronel Davi e o deputado Gerson participando do evento, 11 horas, ali no governo do Estado, deputado vice-líder Pedrocia Neto. Mas eu não poderia falar antes de dizer da carga excessiva, deputado Kemp, deputada Gleice, que a escola, que o professor vive. Não bastasse as dificuldades que nós vimos, e o Brasil republicano, desde que eu entendo como gente, a minha mãe deu aula lá na 8ª linha, Gleice, no município de Glória e município de Fátima. A luta do educador, ela é existente desde que o Brasil republicano existe. Uma luta enorme. A questão da infraestrutura, a questão salarial, a carga excessiva, o novo ensino médio, que realmente é muito complexo, tem coisas boas, porém, nós não estamos ainda hoje preparados para tal realidade, nem o professor e muito menos o aluno, e às vezes falta infraestrutura. São vários e vários problemas. LER, problema na voz, 30% do corpo docente com uma patologia, quando não física, psíquica. O estresse enorme, deputada Mara. Não bastasse tudo isso, com uma família que, lamentavelmente, tem os seus problemas. Exemplo deles, eu, quando estava em sala de aula, eu lembro de um aluno que vivia revoltado, andava armado, o pai tinha abandonado, a mãe com problema de alcoolismo, e ele tinha uma revolta, mas muito forte. Sabe como que eu ganhei esse aluno, Mara? Dando atenção, sabendo do problema, eu chamava ele, chamava a atenção dele. Muitas das vezes, no intervalo, eu não ia lá tomar o café, lá na sala dos professores, eu gastava aquele tempo com ele, para dando a ele a demonstração de que ele era importante no contexto da nossa sociedade. Consegui ganhar aquele jovem, lá na escola Maria de Lourdes Toledo Areias, no Paraty. Então, essa família, com toda essa desestruturação, Pedrocia Neto, cai tudo lá na escola. Então, imagina administrar tudo isso. E agora, com essa violência que ela transcende as questões geográficas, né, do nosso país. Ontem, por exemplo, eu fiquei sabendo de vários casos, inclusive na escola que a minha filha estuda, escola particular. Lá no norte do Ceará, 2 crianças ontem, de 9 anos, foram violentada com uma machadinha. Na escola Teotônio Vilela, o Walter, que teve que usar da força para impedir aquele garoto que estava com uma arma. E quem é que vai saber se essa arma, Gleice, é verdadeira ou não? Quem que vai saber? Um outro diretor que eu visitei
foi ameaçado por um jovem, ameaçado de morte. Então, o medo, na verdade, a insegurança psicológica, que essa é uma das piores, pior do que a física, é a insegurança aqui, psíquica, traz o quê? Esse temor todo. Crianças se organizando para o tal do dia 20. Então, nós estamos vivendo esse clima, e nós temos que ter serenidade, temos que ter responsabilidade, e o governo do Estado tem que fazer o seu papel, e está fazendo. E aí, quando eu participo representando aqui a comissão, juntamente com o nosso presidente, que também formação na área do magistério, que esteve em sala de aula durante 12 anos, Coronel Davi, que entende muito de segurança pública, porque esta é a formação dele, chegou no alto grau da patente da segurança pública aqui, da PM, que foi comandante-geral, e eu fiquei assim feliz pelo que eu ouvi ontem. Primeiro, nós temos um centro de monitoramento que a gente não conhece fisicamente, porque foi inaugurado nesse período de eleição, a gente não poderia estar lá no ato com o governo, que inclusive a partir de hoje todos estão convidados a conhecer, que é o que nós temos mais de moderno no que diz respeito à segurança através de vídeo do nosso país, que está situado ali na Avenida Brilhante, e eu quero, talvez se não hoje, mas amanhã eu quero conhecer. 24 horas, Marcinho, essa central está sabendo o que está acontecendo. Agora, ontem, conversando com alguns amigos, eu sei, e eu lembro muito de uma época que um ministro da Justiça, acho que era o Nelson Jobim, ministro da década, algumas décadas passadas, eu lembro que a casa dele fora invadida por um miliante. Então, a autopatente da segurança do país teve a sua casa furtada, lá quando ele estava no exercício como ministro. Então, tem coisas que não tem como, porque está intrinsecamente ligado na formação desse garoto, desse jovem, desse cidadão. Como que nós vamos impedir de alguém, como aconteceu aqui, o ato terrível, lá onde o Salomão era o diretor-presidente, lá do consumidor? Procon. Quem que imaginaria? Então, a gente não tem como, só Deus é que conhece o coração das pessoas, a intenção que está no coração das pessoas. Agora, temos que fazer a nossa parte. Como que a polícia, como que o governo do Estado, como que deputado estadual vai adentrar a residência das pessoas? Asilo inviolável, como diz a nossa Constituição, que é a casa das pessoas. Então, se esse garoto não tem esse preparo psicológico, como que a gente vai resolver isso? Então, o governo do Estado está fazendo a sua função. O centro de monitoramento, hoje já atende 296 escolas, das 340 e poucas. Por que algumas delas ainda não têm camp? Porque não tem escolas que estão lá na beira do rio, lá nos quilombolas e tal, que não tem ainda a questão da tecnologia. Mas a intenção é que nós tenhamos esse vídeo de monitoramento em todas elas. Ouvimos ontem também lá, que essa equipe aqui, só em Campo Grande, são 35 pessoas que estão preparadas de motos para, assim que tiver o sinistro, essa pessoa chegar em um tempo ágil. O programa Escola Segura, Família Forte, sendo intensificado. Um plano da equipe de reservado da polícia, e do Coronel Davi pode falar muito bem a respeito, que é inteligência, que hoje nós temos o quê? Acredito eu que o maior adversário hoje nosso são as fake news, essa questão da mídia social, os WhatsApps da vida. Isso é fundamental, é importante, a gente faz muita coisa pelo celular, só que tem um lado ruim. Se a gente não tiver um trabalho no sentido de coibir as mentiras, porque hoje as nossas crianças estão aterrorizadas, e o lugar da criança, o lugar do adolescente é na escola. E quando você cria esse clima de medo,
isso irradia para todo mundo. E eu fiquei feliz ontem, Coronel Davi, quando o secretário Hélio falou, olha, no dia 20, nós vamos usar o dia 20 para fazer um trabalho de conscientização sobre a questão da violência. Olha que coisa bacana, porque o que esses caras querem, e aí não é só criança, adolescente, tem adulto também, como aconteceu lá em Santa Catarina, foi um adulto que pulou um prédio de uma escola, e particular, Rafael, escola particular, que aqui a gente cobra muito o público, uma escola particular. Essa semana teve 2 episódios em 2 escolas particulares aqui de Campo Grande, na escola adventista. Uma escola, inclusive, que meu neto estuda. E que tem todo um preparo, ali fala muito do amor de Deus. Você vê a que ponto nós chegamos. E tem crianças já se preparando para o dia 20. Mas graças a Deus que o governo do Estado, no dia 20, vai fazer um dia de conscientização. Porque se a gente se encolher, de Coronel Davi, aí é o que eles querem. O que esse ativista quer? O ativista quer o contraponto. Ele quer ir para o embate, aí eles crescem nisso. Então nós não podemos baixar a cabeça. O governo do Estado está de parabéns, vai colocar a infraestrutura do governo do Estado, inclusive helicópteros, a intensificação dessas rondas, para que a gente venha dar essa sensação de segurança, e a escola, como foi feita uma cartilha para trabalhar com os professores, para eles conscientizarem os seus familiares. Quero ouvir Vossa Excelência, que ontem representou muito bem a Comissão de Segurança Pública ali, naquele lançamento do governo do Estado fez em relação a... Deputado Rinaldo. Deputado Zé... concede uma parte? Eu concedo, mas tem o Coronel Davi já pediu aqui, já está aqui, na sequência, vou ouvir Vossa Excelência. Eu abro mão, eu permito que o deputado Zé Teixeira possa falar nesse momento. Pois não, deputado Zé Teixeira, Vossa Excelência está com a palavra. Então, deputado, eu estou ouvindo Vossa Excelência falar sobre esse acontecimento que tem afligido os pais, mães, a sociedade, na questão da falta de segurança nas escolas. E está acontecendo muita barbaridade. Hoje, eu assistindo bem cedinho o Jovem Pan, o governo de São Paulo vai gastar lá 240 milhões de reais para poder arrumar segurança nas escolas do estado de São Paulo. Agora, olha só o que eu ouvi, para contratar na própria cidade, tipo antigo, servente, desarmado na escola. Aí, o comentário que houve dentro da programação da Jovem Pan foi de que essa pessoa desarmada dentro da escola poder dar segurança a bandido que possa ir lá fazer qualquer coisa premeditado, porque isso, ninguém sabe a cabeça das pessoas. Porque mata lá, mas mata na rua, mata em qualquer lugar. Mata no trânsito, mata em qualquer lugar. Hoje eu estava vendo aqui, em Laguna Carapã, uma criança de 12 anos combinando uma chacina numa escola, Álvaro Brandão, em Laguna Carapã. A professora pegou o telefone dele, viu as mensagens, chamou a mãe, conversou com a mãe falou que realmente disse que estava estranha a criança, foi para a delegacia. Eu vou mandar para você no seu telefone o print, o que os meninos estavam falando e o que é que o delegado falou no boletim de ocorrência, hoje em Laguna Carapã. Mandar no telefone de Vossa Excelência. E sei contribuir alguma coisa aí. A sua fala para dar no seu telefone, eu estou te encaminhando. Mas eu acho que a escola, ela precisa de efetivamente trabalho coletivo, que envolva todos, família, pai, mãe, direção de escola, segurança pública, a sociedade, que criou um momento de pânico, porque qualquer criança acha engraçado, copia na internet as mensagens, manda para o outro responde, e vira uma coisa que não vai acontecer nada na escola. Por exemplo, não estou dando, mas pode acontecer, porque está escrevendo. Então, ninguém sabe a cabeça do jovem de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos, o que passa na cabeça dele. Porque tem coisa que eu acho que eles estão achando muito engraçado. Então, quem tem que envolver? Eu acho a família em casa, na forma da criança, mudar
a maneira dele tratar com a família, ele muda. Vê escondido, dentro de quarto, digitando telefone, conversando com o colega, porque está um pânico. Eu estou achando que realmente nós estamos correndo um risco muito grande de haver uma onda sem controle nesse assunto. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço uma parte de você nesse dizer que, na minha visão, a questão da mídia social, ela acaba potencializando esse garoto que tem os seus conflitos, né, psicológicos, e que, na verdade, a imprensa, na minha visão, não deveria noticiar essas tragédias, porque isso, da minha visão, só potencializa a pessoa que já tem essa predisposição, né, como se apenas fosse o gatilho, para ele ter esse minuto de fama. E ontem, eu vi aqui alguns que usaram da tribuna, Coronel Davi, a pessoa é como se fosse um grande ídolo, né, de ser ovacionado pelo seu grupo, da sua rede. Então, por isso que ontem, quando o governo fala que vai ter um trabalho de inteligência, e a gente fica feliz, porque nós não vamos resolver esse problema, porque não depende só do governo, não depende só do professor, todos nós temos que dar a nossa parcela de contribuição. Esse diretor que eu visitei, Davi, ele falou assim, procurou os pais, só tinha mãe aqui, o pai tinha abandonado, mora em São Paulo, esse garoto já veio de São Paulo para cá, já tinha sido expulso de uma escola lá em São Paulo, e ele procurou a mãe. Olha que cena, Gleice. A mãe foi lá e falou assim, eu não tenho o que fazer, um adolescente já de 15 anos. Então, a carga excessiva dentro da escola, em todas as áreas, por isso que eu disse lá no evento que o Kemp fez junto com o Jaime, na audiência pública, não tem dinheiro que pague o trabalho de um professor, porque ele transcende a questão pedagógica. É que ele tem que ser pai, tem que ser mãe, tem que ser psicólogo, tem que ser líder religioso. Como que você vai aguentar uma onda dessa? Então, Davi, é com alegria que ouço Vossa Excelência. Obrigado pela parte, deputado Rinaldo. Deputado, é até importante que os demais deputados que ontem não puderam comparecer na coletiva e tomar conhecimento das ações que serão implementadas pelo governo do Estado, possam saber que muitas das medidas que nós, presidente Gerson, que tão bem falou ontem por nós lá na coletiva, nós que somos da segurança pública, eu fiquei extremamente satisfeito com aquilo que eu ouvi das medidas que serão implementadas, porque cuidou da parte de prevenção, que vai ser feito pela Polícia Militar, através do programa que já vem sendo feito já há alguns anos, que é o da Escola Segura Família Forte, programa, inclusive, que já foi premiado por um banco interamericano de desenvolvimento. E também, hoje, deputado Rinaldo, eu estive pela manhã no Comando Geral da Polícia Militar, e hoje, nesse momento, todos os comandos da Polícia Militar estão reunidos para, em cima daquilo que foi traçado pelo governo, pela determinação dada pelo governador Eduardo Riedel, de reforçar a atuação e presença nas escolas, a Polícia Militar está revendo todas as ações e reforçando aquilo que é importante nesse momento e priorizando principalmente as escolas que já deram algum tipo de problema de violência entre alunos. A Polícia Civil fazendo um grande trabalho também de prevenção nas redes. Tão logo surge uma informação de algum tipo de mensagem sendo tramada, alguma coisa sendo preparada, que poderia eclodir aí numa tragédia, num acontecimento dentro da escola, a Polícia Civil está indo imediatamente fazer uma investigação, levando as pessoas envolvidas para a delegacia para serem ouvidas, inclusive com pai e mãe também, porque a responsabilidade é de todos. Eu gostaria de trazer um dado importante, que no Mato Grosso do Sul nós temos 1.710 escolas entre públicas e privadas. Todos nós concordamos que a segurança tem que estar visível e presente em todos os estabelecimentos comerciais.
Mas se nós formos colocar lá o policial militar, e eu sempre digo, o PM não é máquina, presidente, para que ele possa desenvolver um bom trabalho, se fosse decidido colocar um PM em cada escola, nós teríamos, no mínimo, que precisar, por dia, por conta da escala de serviço, de 3 PMs. Nós usaríamos aí, presidente, mais de 5.000 policiais militares. E a população do Mato Grosso do Sul precisa de segurança e de proteção. As escolas são prioridade nesse momento? São. A Polícia Militar e a Polícia Civil vão fazer um trabalho para evitar qualquer tipo de acontecimento trágico nas escolas? Vão também. E, além disso, ontem fiquei satisfeito, deputado Rinaldo, com o secretário de Educação, fazendo algo que nós julgamos importante, que a gente não pode só cuidar da tragédia, da possível tragédia nas escolas. Nós temos que cuidar também do ambiente familiar, dos traumas que podem ser criados dentro da família e acabar eclodindo dentro das escolas. Então, ontem, o secretário de Educação disse que está fazendo já um grupo de apoio às famílias, com distribuição de cartilhas, com orientação também para os profissionais de educação. Nós temos esse centro de controle com o botão de pânico, que pode ser acionado a qualquer momento, com o atendimento imediato das equipes que já estão montadas para fazer isso. E ontem ficou patente também que a responsabilidade é do poder público, que não fugiu a essa responsabilidade pelas medidas anunciadas, mas também é da família, muito bem lembrada ontem pelo nosso presidente, deputado Gerson Claro. Responsabilidade é de todos nesse momento. Então, pai e mãe têm que ficar, sim, de olho no seu filho, no que ele está vendo dentro na internet, o que ele tem dentro da sua sacola antes de ir para a escola, porque ontem, aqui em Campo Grande, numa revista feita por um estabelecimento escolar, um aluno estava entrando com um objeto perfurante dentro da escola, e, segundo ele, era para se proteger de algum tipo de ataque. Então, as medidas estão sendo feitas, eu tenho consciência absoluta, deputado Londres Machado, que o Mato Grosso do Sul vai ficar longe desses acontecimentos, porque a nossa segurança pública, a Secretaria de Educação, o governo do Estado como um todo, está junto, unido, e é importante, deputado Pedro Kemp, que a comunidade escolar e a família também tenha e apresente a sua participação efetiva, a sua cota de colaboração, porque o momento precisa ser vencido e nós não podemos deixar que isso aconteça aqui no Mato Grosso do Sul. Obrigado pela parte. Eu agradeço e incorporo no meu pronunciamento, na íntegra, a parte de Vossa Excelência, e ouço a deputada Mara. Deputado Rinaldo, mais uma vez a gente traz esse debate e esse assunto tão importante para essa tribuna. E fico feliz do governo do Estado estar tomando as providências dentro das suas possibilidades para coibir, né, e para que a gente possa evitar casos acontecendo aqui de violência nas nossas escolas. Mas foi falado aqui ontem também da questão da importância da família. Eu não tenho dúvida que a importância do pai, da mãe, de acompanhar, né, a vida do seu filho, eu não tenho, é lógico que é muito importante. Mas eu quero só colocar aqui um caso que aconteceu comigo. Em 2012, o meu filho apresentou uma síndrome de pânico. E eu comecei a perceber que tinha algo de errado com ele. Na época, ele não queria ir para a escola. Eu falei, meu Deus, deve ter acontecido alguma coisa no ambiente escolar que ele está traumatizado. E eu cuidei deste caso, porque eu tinha condições de cuidar do meu filho. Levei para um psicólogo, ele fez um tratamento e conseguiu superar, né, esse trauma e voltar para a escola. Mas eu digo que eu percebi aquela mudança de comportamento nele. Mas quantos e quantos pais não conseguem diagnosticar? Quantos e quantos pais que têm que trabalhar
todos os dias e muitas vezes não consegue identificar e tratar essa criança, como no meu caso que eu consegui. E eu me lembro que em 2012, quando eu entrei com aquele projeto para a criação de uma equipe multidisciplinar nas escolas, de um psicólogo, de um assistente social e até a possibilidade de um psiquiatra para atender casos que realmente o psicólogo não conseguiria resolver, foi pensando nessas famílias, nesses professores também, que muitas vezes identifica um transtorno comportamental, mas que não tem para onde mandar. Então, nesse sentido, eu entendo que o governo do Estado, ele tem que fazer um trabalho em conjunto, é um conjunto de ações. Por que não trazer assistência social, Secretaria de Assistência Social, saúde, educação, segurança pública, juntos pensar em ações que realmente venham para prevenir e para dar um auxílio a esses professores que possa estar identificando, né, uma criança com algum transtorno de comportamento e que possa se evitar ataques que estão acontecendo contra professores, contra os próprios alunos, enfim, dentro das escolas. Então, assim, é louvável, né, o nosso governo do Estado tem se preocupado. Eu conversei, inclusive, com o professor Hélio sobre essa questão da equipe multidisciplinar. Ele até entende que é importante, sabemos que isso tem um custo, mas a gente tem que começar a pensar numa forma de dar condições ao professor, também quando identificar esse tipo de aluno que possa estar com algum transtorno, para que ele possa ser encaminhado para um psicólogo, que um assistente social possa também trabalhar a família desse aluno, porque pode estar o problema numa desestruturação familiar, enfim, que ele está sofrendo. Então, assim, nesse sentido, eu acho que tudo que a gente puder pensar, que a gente puder fazer, para que a gente possa dar segurança nas escolas, eu entendo que é louvável nesse momento. Detector de metal, eu acho que a gente tem que pensar assim, para, na entrada, ter um detector de metal, sim, para que a criança ou qualquer outra pessoa possa entrar ali com qualquer arma e que possa colocar em risco as nossas crianças. Mas louvável a preocupação e as medidas que o governo, com relação a essa patrulha, né, dos nossos PMs, que vão estar sendo intensificado, né, que vão estar sendo também com veículos, parece que vão aumentar veículos, enfim, essa central de monitoramento, eu acho que são medidas importantes, mas acho que, além disso, a gente tem que avançar um pouco mais, temos que pensar em outras medidas para prevenir de fato e para dar um aporte para os nossos professores, né, no sentido de quando identificar um aluno que precisa de ser orientado, de ser cuidado. É isso. Obrigado. Deputado. Obrigado, Nobre deputado, eu queria pedir licença para fazer uma parte aqui da presidência, se Vossa Excelência permitir. Ontem tive a oportunidade de participar com Vossa Excelência como presidente da Comissão de Educação e com o Coronel Davi, como presidente especialista da Comissão de Segurança, especialista em segurança pública. Diante das apresentações feitas pelo governo do Estado ontem, dos debates feitos aqui na Assembleia, de todos os, acompanhando redes sociais, repercussão dos acontecimentos a nível nacional e coisas acontecendo a nível mundial. É impressionante como que acontece alguma coisa na China e dá reflexo aqui, ou nos Estados Unidos dá reflexo aqui no mesmo instante. E ouvindo alguns especialistas da área de sociologia, psicologia, de comportamento humano, eu tenho muita preocupação e manifestei isso ontem. Uma, da família assumir a responsabilidade. Duas, do ambiente que nós mesmos proporcionamos. A gente fazer com que as coisas, ao invés de melhorar, a gente mesmo possa fazer com que esse ambiente seja... E uma coisa me chamou a atenção. Hoje, ouvindo a jornalista Carmen Sestari, que eu acho que está aí, ela falou no programa Tribuna Livre que ameaças existem, mas tem que cuidar muito com boataria. Eu ouvi
exatamente isso ontem de um especialista em comportamento humano. Então, é importante que a gente, além dos alertas, reconhecer que o poder público está fazendo a sua parte. Foi colocado ontem todos os instrumentos, equipe multidisciplinar, centro de apoio, helicóptero, todas as forças especiais, inteligência está sendo, e eu elogiei porque comparei muito isso ao que foi feito durante a pandemia, que o Mato Grosso do Sul foi exemplo. Então, é preciso acalmar o ambiente, é momento de serenidade. Pânico, boataria, ameaças às escolas, tirar a criança de escola, escolta armada, gente pedindo exército, tudo que os terroristas, os extremistas querem. Tá? Então, no meu ponto de vista, nós aqui já fomos atendidos. Ontem eu vi a cobrança do deputado João Henrique sobre um projeto de monitoramento, deputado João Henrique. 290 escolas já estão monitoradas no estado de Mato Grosso do Sul. 24 horas por dia. 24 horas por dia. Além do monitoramento com câmera, com acompanhamento online desse monitoramento. Botão do pânico, deputado Neno, já está funcionando. Então, é momento, sim, da gente prestar atenção, mas é momento da gente mostrar que a escola é um ambiente seguro, que a nossa sociedade é uma sociedade, e confiar nas nossas forças de segurança, na nossa educação. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, o deputado Coronel Davi, que vão ficar à frente desse tema nessa casa, e essa casa muito representada para debater com altivez esse assunto. Pela ordem, me permita? Pois não. Nós estamos já tratando com o secretário de Justiça e Segurança Pública, o Carlos Videira, que a nossa Comissão de Segurança Pública, podendo também haver a participação de outros deputados, nós vamos nos reunir com ele a cada 15 dias para acompanhar as medidas que estão sendo feitas, implementadas, e cobrando aquilo que a gente julgar pertinente também para melhorar a segurança nas escolas, presidente. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, o meu tempo já acabou, mas eu quero aqui finalizar agradecendo a parte de Vossa Excelência, que fala também com muita profundidade. Nós temos que dar essa conotação, nós não podemos ficar apavorados com isso, temos que ter preocupação, sim. Ontem, por exemplo, o meu neto, fui pegar meu neto na escola, que completou 5 anos ontem, e ele tratando desse assunto. Pela ordem. Quem está falando? Sou eu. Ô, Igreja, desculpa, o meu tempo já acabou. Vossa Excelência, qual que é o próximo inscrito para a gente continuar um pouco mais? Quem que é o próximo inscrito, presidente? Aqui, pela ordem de inscrição, deputado Rafael Tavares. Deputado Rafael Tavares cederia um tempo a mais. Até gostaria de ouvir também Vossa Excelência, que Vossa Excelência chegou ali querendo uma parte. Se Vossa Excelência me autoriza, mais 10 minutos? Me permite 10, você fique com 20, pode ser? Com a palavra... Obrigado, deputado Rafael. Mais 10 minutos, Excelência. Pois não, deputada professora Gleice. Bom dia, colegas deputados. Eu gostaria de colaborar com esse debate. Eu acho que é importante a gente também fortalecer as redes de enfrentamento à violência. Porque a criança que chega na escola num processo de violência, ela também é vítima da violência. E nós precisamos, inclusive, compreender esse ciclo da violência, né? Onde é que a violência ela é maior? Né? Na escola, a gente percebe que o centro da família também é um centro perigoso para as crianças, né? Principalmente para as crianças. Então, a gente precisa ter uma rede de enfrentamento e de observação de como funciona, inclusive, a mente desses adolescentes, né, para a gente poder construir políticas nesse sentido. Eu concordo e gostaria aqui de reforçar que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente dá valor a isso, mais a gente vai ter casos... Candidatos. Exatamente. Né? Então, nós precisamos ter um serviço de inteligência. Nós temos que ser inteligentes nesse momento. E temos que tratar isso com seriedade, mas também com muita discrição, para a gente não incentivar o processo.
Eu trabalhava numa escola em que a gente teve uma situação como essa, e uma escola monitorada. Então, assim, o monitoramento não é suficiente. A gente precisa compreender como funciona a mente dos adolescentes. Quanto mais a gente fala, mais a gente estimula. Então, nós precisamos tratar isso com muita seriedade, através dessas redes de enfrentamento, de observação. Acho que os CRAs são fundamentais nesse processo. A escola, ela é uma instituição que recebe todos os problemas sociais dentro dela. Mas nós não temos condição, dentro da escola, de administrar tudo isso. Então, nós precisamos dividir essa responsabilidade realmente com outras instituições. E não é só a instituição da segurança. A segurança pública ela é fundamental, mas a gente precisa incluir outros elementos também nesse processo. Então, eu gostaria aqui de reforçar que esse debate ele é fundamental, necessário, e a gente precisa trazer aí vários outros profissionais da área, e acho que também nós, só deputados e deputadas aqui, não somos suficientes para poder compreender e administrar essas questões. É preciso a gente ouvir esses especialistas, trazer esses especialistas aqui para o debate, para a gente poder construir uma política em conjunta com o governo também, mas uma política realmente efetiva para as escolas estaduais e também para as escolas municipais. Então, a gente precisa, eu acho que esse debate é fundamental e nós precisamos fortalecer ele. Obrigada. Obrigado, Gleice. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. A minha esposa é psicóloga. Quanto mais a gente bater nessa tecla, isso aqui é porque nós estamos nesse fechamento, eu estou aqui reproduzindo o que a gente ouviu do governo, o que o ativista quer é o confronto, porque ele cresce no confronto. Por isso, Gleice, que respeito quem pensa diferente. Por isso que eu não gosto de extremismo em hipótese nenhuma, nem do ponto de vista político, filosófico, religioso, e nem do futebol. Eu conheço história em Campo Grande de filho matar pai e de pai matar filho por conta de time de futebol. Uma amiga minha perdeu um ente querido agora recentemente, há alguns meses não falava por conta dessa história de esquerda e de direita. Eu não concordo, respeito quem pensa diferente. E nós estamos tratando aqui um tema que nós não podemos, se é um tema que a gente não pode partidarizar, é este. Porque quando um neto meu de 5 anos começa a falar com uma certa propriedade um negócio desse, calma aí, e a minha esposa, quanto mais você, o que esse cara quer, esse doente mental, quer é justamente ele quer notoriedade. E hoje a mídia social virou isso. Tem um lado bom da mídia, mas a mentira, a fake news, veja bem, uma palavra que aconteceu lá nos Estados Unidos, de repente o mundo inteiro, ao dia 20, não sei o quê. Mara, leis, o que mais nós temos é leis. Eu lembro, Gleice, que uma das escolas que eu dei aula, uma diretora apanhou de um garoto lá em 2001. Ela caiu do tamanho tapa que ela levou, a diretora adjunta. Foi um dos primeiros projetos de lei que eu apresentei aqui e virou a Lei 3.437. E que naquele momento, quando fala o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é o direito do adolescente, é o direito, e ninguém falava de deveres, e o coitado dos professores não vai ter conhecimento de tudo, aliás, a gente mais aprende do que ensina. E o professor encurralado dentro da sala de aula, sendo agredido do ponto de vista moralmente, as ofensas, até fisicamente. Tivemos um diretor que perdeu a vida lá na Casa Verde, do município de, Vossa Excelência lembra disso, lá no município de Nova Andradina. Um outro foi esfaqueado aqui no bairro Universitário. E esta lei, na época, permitiu com que nós tivéssemos aqui um seminário com 8.000 docentes, para mostrar o outro lado do ECA, e chamar quem? Os pais para a conversa. Um dos artigos do ECA fala que o pai pode ser penalizado criminalmente, até mesmo por abandono intelectual do seu filho. Então, veja bem, naquela época, em 2007, a mídia social não tinha ainda essa hegemonia que nós temos hoje. Isso, a cada minuto que passa, vai aumentando. Então, mais do que nunca, esse é um tema que todos nós, independente de cor partidária, temos que levar a sério, com muita responsabilidade. E aí finalizo aqui, presidente, usando uma frase que Vossa Excelência acabou de falar. Eu também, no início da pandemia, discuti muito com o Geraldo Rezende. Falei, cara, isso não vai acontecer lá na Europa, lá no início, porque lá é muito frio, as pessoas, a faixa etária de idade é bem avançada e não vai aguentar. O Geraldo Rezende, que é médico, ele falava, Rinaldo, eu espero que você esteja certo e que a ciência esteja errada. O tempo foi passando,
o tempo foi passando, só eu perdi mais de 47 amigos. Eu perdi a minha avó, Gleice, lá de Dourados. Nós perdemos aqui 2 colegas. E eu, na minha inocência cultural, do ponto de vista da ciência, achando que era só uma gripezinha, lá no início, só aqui, perdemos 2 colegas e vários servidores. Então, Vossa Excelência falou uma coisa interessante. Este é um debate, é um tema que os especialistas, e mais do que nunca, deputado Júnior Mock, a inteligência da nossa segurança pública, a inteligência cibernética tem que estar nesse processo para a gente dar a tranquilidade que todos nós queremos, principalmente as nossas crianças que estão aí sendo amedrontadas pelas fake news, pelas mentiras. Então, nesse sentido, eu finalizo, enaltecendo as ações do governo e parabenizando a atuação do nosso secretário de Educação, quando diz dia 20, porque se nós nos encurralarmos no dia 20, aí eles crescem, eles se fortalecem, esses doentes mentais de plantão. Uma outra lei nossa, Mara, para finalizar, a Lei 5.582, porque após a pandemia isso potencializou os problemas. Aqui eu conheço um bairro de Campo Grande que suicídios, a pedofilia, foi até uma tragédia, porque o povo ficou tudo em casa. 12 meninas ficaram grávidas, idade de 12 a 15 anos, ali na Água Bonita, região norte de Campo Grande, Mara. 12 meninas. E não fui eu que inventei essa história, a diretora da escola veio aqui no meu gabinete preocupada. Então, tudo isso, a pandemia potencializou esses problemas todos, e desemboca onde? Na segurança pública, mas antes de chegar na segurança pública, desemboca lá na sala de aula. Portanto, aqui a minha solidariedade a esses homens e mulheres guerreiros de espírito altruísta que estão lá fazendo uma luta, lutando com tanta garra para cumprir com o seu papel como educador, mas acima de tudo cuidando desses problemas que não seria e não é função de professor, por conta também de uma família lamentavelmente desestruturada. A célula máter da sociedade está doente, é por isso que hoje nós temos uma sociedade, infelizmente, doente. Quero aqui, senhor presidente, agradecer a Vossa Excelência, deputada Mara, pela inversão do tempo, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe essas pessoas que estão com esse sentimento de promover a barbárie, que quer ver sangue, esses que usam da mentira. Não quero aqui espiritualizar, deputado Antônio Vaz, a minha fala, mas no livro sagrado, vai lá no Evangelho de João para saber quem é o pai da mentira. E, lamentavelmente, nesses últimos dias, quanta fake news, quanta mentira, e quantas pessoas sofrendo, quantas sequelas que ficarão, talvez, para o resto da vida, por conta de algo que não é verdade. Que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe o Mato Grosso do Sul e o Brasil, sobretudo as crianças do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado, presidente.